E aí? Bom, meu nome é Garden. Eu tô aqui hoje pra falar sobre o título do vídeo, né? Sobre o diagnóstico que eu tive de borderline. E falar um pouco de mim, né? Tipo, eu vivi a minha vida toda sendo uma pessoa solitária, sendo uma pessoa tímida, né? Desde que eu era pequeno. Tanto é que eu nem consigo mostrar minha cara porque eu simplesmente tenho vergonha dela. E eu demorei muito tempo para começar a fazer esse tipo de vídeo, a realmente produzir esse tipo de conteúdo. Na verdade, o meu sonho era ser escritor, né? Eu sou um escritor. Só que, né, é aquele tipo de escritor meio cansado de escrever. Às vezes eu escrevo uma página, às vezes eu não escrevo nada. E, assim, quando falam de escritor, né, às vezes pensam em constância, pensam, nossa, esse cara deve escrever todo dia, né? Mas não, eu escrevo quando eu tenho vontade, escrevo de vez em quando. E pode ser uma página de um livro, uma besteira, não tem que ser nada complexo. Mas enfim, recentemente eu tive esse diagnóstico e eu já fazia terapia antes. Só que eu tratava a depressão, na verdade, né? E a minha ideia para esse tipo de coisa, para esses transtornos, era bem... Tá bem frio aqui. Era bem rasa, né? Eu julgava bastante quem tinha esse tipo de coisa. Porque eu falo, como assim? Um transtorno de personalidade muda quem você é? Parecia coisa de filme pra mim. Mas aí eu cresci meio que sem saber que eu tinha esse problema. E agora, depois de tudo, eu consigo parar pra olhar que mesmo quando eu era criança eu já tinha esse tipo de coisa, já tinha essas explosões de raiva. Bom, eu já tinha problema ali, né? Muitos psicólogos falam que esse problema só surge na adolescência, mas parando pra pensar, eu sempre me identifiquei com ele sem nem saber o nome. E eu já sabia que eu tinha um problema, né? Eu achava que era só depressão. Só que não era só isso, né? E recentemente eu me peguei voltando a falar com as pessoas que eu já tinha cortado o contato há muito tempo, que foram pessoas que simplesmente explodiam do nada e eu ficava julgando elas, sabe? Como todo mundo faz, dando risada, tipo, aquela pessoa é maluca, né? E eu passei realmente por uma situação bem chata ultimamente, que, bom, basicamente eu perdi, né, todo o meu ciclo de amigos. O ciclo que já quase não existia, né? Porque, como eu já falei, eu sou uma pessoa muito... não diria solitária, mas uma pessoa que não faz muito contato com ninguém. E quando eu faço, parece que tudo tenta dar errado, que tudo tá contra mim. Tanto as pessoas como a forma que eu vejo as coisas parece incomodar os outros. E... bom, no meu ciclo eu tive uma explosão, né? Eu tava em um ambiente com várias pessoas que eu tinha uma amizade ali um pouco mais forte. E aconteceu uma briga, aconteceu uma discussão que eu realmente não estava preparado para lidar. E não quero me aprofundar nisso agora. Mas, enfim, eu tava uma confusão na minha cabeça, eu não sabia se eu queria chorar, não sabia se eu queria brigar, não sabia onde me enfiar, se eu queria me desviver ou não. E acabou que, né, eu optei por tentar tirar a minha vida naquele momento. E eu sei que isso é uma coisa bem chata de se falar, bem forte. Só que eu tava em surto, né? Eu tive um surto psicótico. Eu não tive
muito controle sobre as minhas ações. Mas aí deu isso, né? Eu fui lá pro hospital, queria ir pro hospital a qualquer custo, né? Afinal, eu tentei tirar minha vida num momento de desespero ali absoluto. E não era algo que eu desejava pra mim, nem pra minha família. E sim, parece que eu fiz isso pra chamar atenção também, né? Que é um dos principais problemas da minha doença, que é chamar atenção, né? Parece que eu sou carente. Nós somos, né? Quem tem esse tipo de problema. Mas, enfim, eu tomei a decisão lá no hospital de me internar num hospital psiquiátrico, né? Pra fazer o tratamento, e também foi lá que eu recebi esse diagnóstico. Bom, e foi bem recente, né? Faz 2 meses só. E eu tenho muita dificuldade, ou pelo menos tinha, de falar em público, mesmo em lugares abertos como esse parque aqui. Mas eu tenho memórias daqui, né? Eu disse que eu não tinha muitos amigos na minha infância, né? Só que quando eu comecei a ter vontade de sair, de sair de casa mesmo, eu comecei a vir para esse parque aqui com pessoas da minha escola, né? Que era o terceiro ano do ensino médio. Eu estava terminando a minha escola já, terminando ali o ano letivo, e eu queria sair com gente da minha idade, né? Eu ficava me perguntando, poxa, o que essas pessoas fazem, né? Como será que a gente da minha idade age? E aí eu quis vir aqui com eles, né? Eles me chamaram. Tinha um rapaz que era como se fosse o líder do nosso grupinho. Só que eles eram totalmente contrários de mim. Tipo, eu não bebia, eu não fumava nem nada. E alguns deles bebiam, outros fumavam. E tipo, eu fui me acostumando com isso, né? Eu também fui pra esse lado, né? Comecei a beber. Depois de 1 ano eu comecei a fumar, e depois eu parei com tudo porque não estava mais fazendo sentido. Eu nem sabia por que eu estava ali, né? Eu nem sabia por que eu queria tanto fazer amigos se eu no fim não me identificava com nenhum deles. Acabava tomando decisões impulsivas, né? Como diria meu psicólogo. E acabava distanciando todo mundo de mim, ou brigando sem motivo também. Tinha muita inveja, sabe? Tinha muita inveja das pessoas que conseguiam se expressar sem ter medo de serem julgados, né? Das pessoas que se acham normais e convivem com isso, né? Tipo, eu sou normal. Eu não me acho normal, eu não consigo conviver com isso. Ainda mais depois de tudo que aconteceu. Mas eu tô com planos, né? Depois que eu saí de lá, eu ainda tava brigado, né, com meu ciclo. Eu achei que tudo ia voltar ao normal, que ia voltar a falar com eles, mas não aconteceu, né? Eles não aceitaram o meu problema como a causa de tudo e preferiram colocar a culpa em mim. Mas eu não julgo eles. Eu também fazia isso com os outros. Então, desde aquele dia eu não tenho tido mais contato com nenhum deles, com ninguém do meu ciclo de amigos antigo. E isso me deixou mal por um tempo. Eu tive surtos por causa disso. Chorava à toa. Enfim, aquele drama que vocês conhecem. Quem já teve alguma experiência do tipo sabe do que eu tô falando. Só que agora eu tô focando mais... Eu não diria focando em mim, porque eu acho isso bem cringe, com todo respeito. Mas eu diria que eu tô fazendo planos, né? Começando esse canal aqui. Também eu tô praticando vôlei agora. É uma coisa que eu sempre tive curiosidade, mas nunca tive tempo realmente de... Quer dizer, eu nunca tive vontade, na verdade. Mas eu sempre achei legal o vôlei.
E outras coisas também, eu não tenho a habilitação ainda, eu não tenho várias coisas, sabe? E às vezes parece que eu tô tentando ser outra pessoa. E realmente eu tô, né? Realmente eu tô tendo um tipo de evolução, eu acho. Ainda faço terapia, ainda faço tratamento, mas parece que eu tô perseguindo um fantasma, sabe? Que tem que ficar falando na minha cabeça que eu tenho que ser útil. Ah, você tem que praticar esporte porque você não é sedentário. Você tem que tirar carteira porque você não é burro, né? Você tem que saber dirigir. Parece que eu tô sempre sendo cobrado por mim mesmo, por coisas que nem são tão importantes assim na minha vida atualmente. Eu não faço faculdade porque as duas que eu comecei eu já tranquei. Eu tinha começado uma de ciência da computação lá assim que eu saí da escola, na verdade. Só que aí não estava fazendo muito sentido, né? Eu não estava me adaptando bem. Os professores falavam e eu não queria mais escutar, tipo, bem criancice mesmo da minha parte. Então eu tranquei. E aí eu comecei a ter AD, né? Porque eu falei, poxa, AD, eu não vou ter que lidar com pessoas. Putz, engano meu, né? No EAD foi onde eu mais tive que lidar com as pessoas. Porque além de ter que lidar com estranho, ninguém realmente gostava de mim no EAD. Então eu meio que ficava sempre excluído das discussões do grupo. Às vezes eu me excluía de propósito porque, pô, eu ia entrar lá e na reunião, né? E ninguém ia gostar de mim, então pra que eu ia entrar? Simplesmente comecei a fazer birra também com todo mundo e... Bom, tranquei. Isso foi recente até, né? Eu fiquei internado por 30 dias. E quando eu saí eu já tranquei logo, porque, né? Depois de estar internado e depois de ter esse laudo, eu já não tava com mais cabeça de continuar o que eu tava fazendo antes. E... Bom, eu me reconectei com essas pessoas, né? Eu acho que eu já disse que eu acho que são parecidas comigo nesse quesito de... eu não quero que meus amigos saiam de perto, eu acho que todo mundo tá me traindo, etc. E eu tô aprendendo a ficar mais sozinho agora, né? Porque realmente não quero fazer mal pra ninguém. E da mesma forma eu também não quero que ninguém me faça mal, né? E o psicólogo não recomendou isso, né? Ele recomendou eu voltar aos poucos a falar com as pessoas, mas... Bom, vocês sabem que não é tão fácil assim. E boa parte dos meus antigos amigos me odeiam porque eu realmente falei coisas horríveis pra eles. E eu não tenho essa desculpa de... eu tenho um problema psicológico. Não rola com qualquer um isso. Dificilmente você vai encontrar alguém que vai aceitar esse seu problema como se alguma coisa em você, né? Uma ruga, não sei. Minha mão é torta, tipo isso. Então, eu tô evoluindo assim, né? Eu tô fazendo meus planos. Eu ainda tô interagindo com as pessoas, né? Tanto no vôlei como no trabalho. Eu voltei a trabalhar recentemente. Eu fiquei afastado 2 meses, né? Que depois de internado eu tive que fazer acompanhamento. E o acompanhamento demora, né? O médico tem que ver que você tá bem mesmo pra passar com o médico do trabalho e voltar mesmo a trabalhar. Daí passou esse tempo e eu voltei agora há pouco. Foi segunda-feira que eu voltei. Hoje é quarta-feira, amanhã é feriado. E no mais é isso que eu queria falar. Eu sei que eu não falei muito, ou falei, eu não sei. Mas eu queria mais compartilhar com vocês mesmo como que eu tô seguindo em um vídeo posterior. Posterior é de antes ou depois? Eu não lembro. Um vídeo
próximo aí. Eu posso estar compartilhando mais o que aconteceu, porque realmente não é algo que eu gosto de estar falando. Apesar que eu já falei pra muita gente, é óbvio. Óbvio que quem tem essa condição quer se sentir validado, quer se sentir certo, né? E eu tenho essa condição, né? Então faz sentido. E no mais é isso. Eu acho que quem tá passando por isso de tentar se desviver, né? Teve essa experiência, tanto quem tem o meu problema quanto quem tem outro problema. Eu acho que vocês deveriam tentar aproveitar mais o tempo sós, mesmo que vocês odeiem estar sozinhos. Eu acho que vocês deveriam tentar, não sei, vai ao parque de vez em quando, tira foto, tipo, é um bagulho que você não gosta, beleza, mas tenta fazer. Mesmo que seja besta, tipo, eu vou no mercado comprar um salgadinho. Tipo, eu acho que você tem que aproveitar o máximo de tempo com você possível. Porque se você for depender de outras pessoas pra viver de uma forma que você considere feliz, eu sinceramente acho que você não vai conseguir. E você vai acabar voltando pra aquilo de novo e de novo, repetindo o mesmo ciclo de encontrar pessoas, se divertir com elas, machucar todo mundo e se machucar depois, se sentir sozinho de novo, e aí começa tudo de novo. E você não é proibido de encontrar pessoas sendo sozinho, né? Tipo, você pode encontrar pessoas em qualquer lugar, né? Você pode, sei lá, procurar uma atividade no final de semana, né? Pra esparecer a cabeça, não sei, faz origami, né? Eu tava vendo esses dias que tem um lugar aqui, não tão perto, mas no centro da minha cidade, que ensina a fazer origami. Então é um bagulho que eu nunca fiz, que eu tinha interesse de ir. E ainda pretendo ir lá, tipo, posso até fazer um vídeo contando como é que foi, tipo, mas é um bagulho besta que por mais que seja simples, né? Você olha assim, você pensa, pra que eu vou fazer isso? Mas é um passatempo, você conhece pessoas, você interage, né? Eu acho que o nosso mal é achar que nada que a gente faz gera interação. E realmente, você ficar dentro de casa, você não vai ter interação nenhuma. Você ficar na internet e no Twitter reclamando da sua vida, você também não vai ter interação nenhuma. Então eu acho que você devia se dar uma chance de ter mais interações sem que você tenha que estar o tempo todo ali fazendo a mesma coisa com as mesmas pessoas, sabe? Ser mais um nômade dos lugares do que pertencente a eles, de fato. Mas no mais é isso que eu queria falar. E não sei nem se alguém vai ver isso, não sei nem por que alguém vai ver isso. Mas eu me senti bem em estar fazendo isso aqui, em estar compartilhando isso. Porque é uma evolução, né? Antes eu não faria isso e agora eu tô fazendo. Tô iniciando algo novo que eu nunca fiz antes e isso é uma experiência. Pode não dar em nada, pode dar. Não sei se eu vou fazer de novo, mas provavelmente eu vou, porque eu tô empolgado com a ideia. Então é isso. E quanto ao meu nome, pode chamar de Leonardo ou Garden, tanto faz. É o nome que eu uso para escrever algumas coisas, e eu vou deixar na descrição também o link para vocês estarem lendo. Eu escrevo coisa melancólica, né? A minha cabeça não é muito boa e eu também não tenho muitos amigos para fazer histórias felizes. Então eu acabo optando por escrever esse lado mais sombrio de mim, ou da cidade, ou do que eu vejo mesmo. Então aqui eu me despeço de vocês e espero que logo logo a gente se encontre de novo em um outro vídeo, em um outro lugar, ou nesse parque mesmo, em outro lugar vazio, que eu não tenha que estar tremendo para poder falar e com medo de alguém me escutar. Mas
eu tô superando isso e espero que vocês também superem os demônios aí que vocês têm pra superar.